gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, a nossa quarta aula hoje, não é isso? Nosso módulo Panorama Bíblico, para entendermos um pouco a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Nós, nas aulas anteriores, demos para vocês 10 períodos cronográficos. E nesses períodos cronográficos nós contamos um pouquinho da história todinha do Antigo Testamento, colocando cada fator importante em cada livro. E na aula passada começamos um passeio poético pelo Antigo Testamento. Já abordamos os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco, e depois mais 12 livros que são históricos, fazendo a primeira divisão do Antigo Testamento, que são os livros históricos. 5 Lei, o Pentateuco, e 12 narrativos. Hoje vamos para o segundo bloco, que são os 5 chamados livros poéticos, que começam em Salmos e vai até Cantares. É isso? Ok? Então, não sei qual página que está na apostila de vocês aí. Esse aqui é o Pedro ou o Ramon? Até o final do semestre, eu vou. Já está na mente. Vou distinguir quem é quem. E vocês não são gêmeos nem irmãos, né? Só irmãos e Bom, vamos para o primeiro livro, que é o livro de Jó, certo? A gente conhece a história de Jó. Alguns até dizem que Jó não foi um personagem realmente real, foi fictício, que é uma história. Eu discordo, porque em outros livros vai falar sobre ele, né? Tem até uma parte que coloca Daniel e Jó, né? Juntos. Então, é um personagem mesmo. Interessante que, pelo enredo do livro de Jó, provavelmente a história dele aconteceu lá em Gênesis, na época dos patriarcas, certo? Mas Jó vai responder, ou tentar responder, uma grande pergunta que soa nos nossos ouvidos e nas nossas mentes. Por que o justo sofre? A gente vê Jó com todos os seus predicados, mas de uma hora para outra as coisas mudam e tudo desaba na vida dele, né? O livro de Jó começa mostrando que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal. A gente vê isso 3 ou 4 vezes, essa expressão, certo? E Deus fala a respeito disso. Satanás vem e não encontra nada na vida de Jó, não tem acusação contra Jó, ele acusa Deus. Vocês prestaram atenção? Deus fala, se meu servo Jó não é ninguém como ele. Aí Satanás fala, também com tudo que o Senhor deu para ele. Aí Deus fala assim, pronto, pode tirar tudo. E aí de uma hora para outra Jó perde os seus bens, as suas propriedades, perde as suas finanças, perde praticamente a sua família. E aí no capítulo 2, mais uma vez o diálogo de Deus e Satanás, Deus fala assim, tu fiz meu servo Jó, tu me colocaste contra ele, mas mesmo assim ele continua reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. Aí Satanás fala, para mim aquela saúde de ferro. E Deus fala, não importa na saúde dele, mas olha, importa na alma. E aí Jó agora perde a sua saúde, passa aquele momento crítico, sem saber o que estava acontecendo, mas mantém a sua integridade. Alguém já disse que a grande virtude de Jó, no livro de Jó, é paciência, né? Embora isso seja uma grande virtude, eu acho que o grande tema do livro de Jó é fidelidade apesar de. Jó tinha tudo, era fiel. Jó perde tudo e continua fiel. Deus dá tudo em dobro, ele continua fiel. Certo? E eu falo que a máxima de Jó está lá em Jó 19:25. Que ele diz o que em Jó 19:25? Quem lembra desse texto? Aí já pedi demais, né? Pois eu sei que o meu Redentor vive e dentro em breve se levantará. Os amigos começam a criticar, acusar Jó. Jó não sabia por que ele estava sofrendo aquilo, quando aquilo ia acabar e se ia acabar. Mas uma coisa ele tinha certeza, que ele tinha um Redentor, que esse Redentor estava vivo
e que em breve se levantaria. Foi isso que manteve Jó de pé. Né? É uma história fantástica. Diga. Pela história que a gente vê, a esposa dele não era temente a Deus, porque ela do que você não Amaldiçoa meu Deus, né? Fala assim, uma louca, né? Para estar no patamar de Jó é difícil, né? Ela não estava no patamar dele, mas né? Jó nos deixa um grande legado. E o nosso versinho e a nossa coreografia, você lembra que Jó estava lá se cursando com a enfermidade, talvez a mudança velha, uma lepra, né? Se cursando lá com provavelmente um caco de telha, e a nossa coreografia é isso, né? A dor em Jó, dúvida produz, até de Deus ver a luz. Não é isso? Dá para ler aí, gente? Tá? Então, vamos repetir? A dor em Jó, dúvida produz, até de Deus ver a luz. Gera dúvida aqui. Gerou dúvida, mas não gerou abandono da fé. Não teve a sua fé. E ele estava esperando a luz de Deus brilhar na sua vida. O segundo livro, nessa linha, ou nesse bloco de livros poéticos, é o livro de Salmos. É interessante a gente entender que a gente nunca fala assim, ó, vamos ler o capítulo 17 de Salmos. Não, vamos ler o Salmo 17, certo? Então, o livro de Salmos é o inário de Israel. É a harpa cristã, é o cantor cristão, é o salmo diário de Israel. É melodias. E eles juntaram-se, algumas Bíblias têm a divisão, né? Que são 5 livros de salmos, juntando das 150 salmos. São cânticos, com poesia, nós não conhecemos ainda mais as melodias, mas temos as letras, né? E dentro dessas letras, dessa poesia, nós temos muita teologia. Fantástico o livro de Salmos, né? E a ideia é que você está lá louvando a Deus, compassivo, em adoração, né? E o nosso versinho, ó, os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. Por que isso? Porque os salmos também estão divididos por conteúdo. Nesse grupo, nós temos salmos de meditações, salmos de gratidão, salmos de louvor e salmos de lamentações. Em termos de conteúdo, de assunto. Mas também nós temos os salmos de divisão literária. Nós temos, por exemplo, se você pegar o Salmo 120, acho que até o 126, por ali, são chamados salmos de degraus. Já viram lá? Cântico dos degraus, o cântico das peregrinações, os salmos das romagens. Então a ideia é que esses salmos é quando eles saíam das suas casas rumo ao templo, eles iam para os salmos fazer uma procissão cantando esses salmos, certo? Então está aí uma dica dos salmos. Então nunca diga, vamos ler o capítulo 17, nós vamos ler o Salmo 17, certo? São 150 salmos. Quem sabe qual é o maior salmo? 119. É um salmo maravilhoso que, além de ter essa poesia, ele é composto num estilo literário chamado aliteração. Tem outro nome para isso, que eu não me fugi da moda. Mas é isso. Esse salmo, se você prestar atenção, algumas Bíblias vai estar começando lá assim, tem Aleph, Bet, já viu? Sim. Isso. Cada grupo de 8 salmos corresponde à letra correspondente do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Se você multiplicar 22 por 8, dá 176. São 176 versículos nesses salmos. Na realidade, eu falei a literação, mas é acróstico, tá? Então você tem lá. Se fosse no nosso português, os 8 primeiros versículos do Salmo 119 seriam todos iniciais com a letra A. Depois os outros subsequentes com a letra B e assim por diante. E ele é lindo que, além desse estilo literário, que é acróstico, desses 176 versículos, 174 falam diretamente sobre a palavra de Deus. Eles colocam como lei, testemunho, mandamentos, preceitos, própria palavra. Então é uma coisa linda
Salmo 119. Então, repetindo, a dor em Jó dúvida produz, até de Deus ver a luz. Os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. Depois de salmos nós temos provérbios. Provérbio, como o título diz, é um provérbio, é um dito popular, como a gente usa aí, né? A gente usa bastante dito aí. Diga-me com quem andas e direi com quem tu és. E provérbios é isso. Geralmente provérbios usa um recurso literário chamado antítese ou paradoxo. Ele coloca uma máxima numa linha e da segunda linha ele vai colocar algo em paradoxo, em contraste. E geralmente o que você vai ver no início da segunda linha é uma conjunção adversativa. Mas, lembra lá? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba as suas próprias mãos. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua família. Encontramos bastante no livro de Provérbios. A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, mas nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Nós temos um provérbio maravilhoso da mulher virtuosa, que foi escrito pela mãe do rei Lemuel, como outros também que compõem alguns provérbios aí, mas a maioria é de Salomão. E a ideia, quando você vai fazer a coreografia de provérbios, é você fazer isso aqui, ó, entendendo que você é um sábio, né? Sabe que orientar tem aquele cavanhaque, tem ideia de sabedoria, né? E a coreografia aqui, ó. Provérbios dá o segredo da alegria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Repetindo os três. A dor em Jó dúvida produz, até de Deus ver a luz. Os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. Provérbios dá o segredo da alegria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O provérbio vai falar sobre isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Bom, depois nós temos o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é como se fosse um drama. Salomão escreve como se fosse uma peça teatral, um drama. E ele vai mostrar para a gente o jovem atrás da felicidade. E você vai ver que a máxima dele é: tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Ele vai mostrar o jovem procurando a felicidade no trabalho, em leitura, na orgia, né? E em várias coisas. E aí ele fala: tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. E no final ele fala: e tudo que eu falei, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então a ideia aqui é que você está decepcionado com tudo e você descobre que tudo que você precisava estava em temer a Deus, certo? E o nosso versinho é: somente Deus converte a vaidade, Provérbios afirma com verdade. Vamos lá? Eclesiastes. Vocês estão espertos. Vamos lá de novo? Somente Deus converte a vaidade. Eclesiastes afirma com verdade. A dor em Jó dúvida produz, até de Deus ver a luz. Os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. Provérbios dá o segredo da alegria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente Deus converte a vaidade. Eclesiastes afirma com verdade. Isso, tá? Agora nós vamos para o último, fazendo aqui o nosso bloco de 5 livros, que é a parte de poesia, ou os livros poéticos. É o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro maravilhoso. Salomão escreve esse livro demonstrando o amor que ele tinha para Abisag, a Sulamita.
usando uma linguagem mental. Quando a gente vê, a gente fica, né? Ele falou assim, ó, você é como se fosse uma cabra. Você vai falar isso para a mulher hoje, né? Deixe-me apalpar os teus seios. Opa, que é isso? Hoje em dia. Então, é uma linguagem de um amor maravilhoso, de uma intimidade conjugal, certo? E a ideia aí, gente, quando a gente vai falar de cantar, diz a gente, quem não tem, faz de conta que tem, né? A aliança aqui, né? Você coloca aqui a aliança no meio, e o versinho é: o amor leal escrito em cantares deve estar em todos os lares. Agora vamos repetir os 5? Amor que Jó dúvida produz, até de Deus ver a luz. Os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. Provérbios dá o segredo da alegria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente Deus converte a vaidade, Eclesiastes afirma com verdade. O amor leal escrito em cantares deve estar em todos os lares. Isso aí, a gente acabou abrangendo aqui primeiros 17 livros que são poesia, da Pentateuco e narrativos, né? Esse aqui é o grupo histórico. Agora, os 5 livros de poesia que são os livros poéticos. Vamos agora para o terceiro bloco, que é profecia, dividido em profetas maiores e menores. Agora eu quero fazer um desafio aqui, com bonificação. Quem quer vir aqui na frente e fazer a coreografia, o versinho de 5 livros que você lê? O primeiro mais fácil. Vamos bem, Raul? Só a coreografia ou tem que falar uma frase? A frase é a coreografia. Se olhar. Vamos lá. Vai lá, vê o que tu sabe. Vê o que tu sabe. Vamos lá, representando a classe aí. A nota dele vai ser a nota da classe toda. Aí troca. Em Gênesis tudo começou, e Abraão Deus abençoou. Em Êxodo vem perfeição, isso, com as suas leis de santificação. Como viver na presença de Deus? Em Levítico, regras de Deus. Em Números o povo anda. O povo não crê no que Deus manda. Deuteronômio, lembre-se da aliança de Deus. Deuteronômio diz aos deuses, lembre-se da aliança de Deus. Raul? Isso. Aí depois vem. Ele não era o rei Saul, mas foi um aluno, Raul, que com maestria repetiu os livros e suas poesias. Parabéns, faça ali 5 balinhas da Letícia. Uma para cada livro. Alguém aqui quer ser o próximo? Alguém aqui quer ser o próximo? 3 livrinhos só? A Letícia vem? Bom, gente, então vamos agora para a profecia, certo? Os 5 primeiros livros da seção profética são chamados profetas maiores, e os outros 12 últimos são chamados profetas menores. Essa divisão não é por causa da altura dele, que um era jogador de basquete, né? E outro lá era limpador de rodapé, nada disso, né? É por conta do conteúdo dos livros. Isaías, por exemplo, é chamada mini-bíblia, porque ele tem 66 capítulos. E os 39 primeiros capítulos é considerado condenação, e os 27 últimos, restauração. Então dá ideia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Por isso que é chamado mini-bíblia. Mas Isaías é mais comumente conhecido como o profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou a respeito da vinda do Messias, de Jesus. Num período mais ou menos de 700 anos antes, ele previu o nascimento de Jesus, que nasceria de uma virgem, falou sobre o nome dele, que é Emanuel, Deus conosco, né?
E o seu nome também será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e assim por diante. Então, quando a gente vai falar sobre Isaías, a gente faz aqui o sinal da cruz. E o versinho lá, depois de dura condenação, Isaías vê grande restauração. A cruz é porque ele é um profeta messiânico e que a cruz também vai acabar com a condenação e vai trazer a restauração. Depois de Isaías, nós temos o segundo profeta, que é o profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, certo? Mas quando a gente vai falar sobre Jeremias, a gente vai usar aqui a coreografia como se fosse uma bandeira branca de edição. Por quê? O que está acontecendo com Jeremias? O povo foi exilado lá para a Babilônia e foi em duas etapas, e o rei da Babilônia está querendo invadir mais uma vez Jerusalém, levar mais um grupo de pessoas para lá. E aí o rei de Jerusalém fala assim: olha, não vou mais pagar tributo para ou vou me rebelar, vou pedir ajuda para o rei do Egito e vou me rebelar. E aí Deus usa o profeta Jeremias que chega lá e fala assim: quem é o rei do Egito senão um caniço quebrado? Não é para vocês medirem força com o rei da Nabucodonosor. Isso é assunto meu. Rendam-se. E aí o camarada rei ficou com bronca de Jeremias, mandou também lá uma prova, né? Ele acabou sendo ensinado e vai pedir ajuda. Quando Nabucodonosor soube disso, ficou bravo, e em vez de ir lá e levar mais um grupo de pessoas, ele vai destrói Jerusalém, acaba com o templo, né? Com os cultos, e é um caos total. Depois a gente vê que ele vai escrever Lamentações, certo? Então, e a ideia aqui, então, renda-se. E o versinho, em Jeremias rendição, é o recado de Deus à nação. Isaías? Depois de dura condenação, Isaías vê grande restauração. Em Jeremias rendição, é o recado de Deus à nação. Isso. E depois de Jeremias nós vamos ter um livro que não deveria ser colocado aqui como profeta maior, porque é um livro pequeno. Mas ele foi escrito por Jeremias também, e ele entra aqui, que é o livro de Lamentações. Agora sim, ele está chorando. Por isso que fala que ele é um profeta chorando. A situação em Jerusalém depois do saque para Nabucodonosor foi caótica. Ageu conta um pouquinho disso também. A situação foi tão tremenda do ponto de vista para baixo, que as pessoas estavam passando fome. E Jeremias coloca lá no livro de Lamentações, 7 mulheres reunidas e falam assim: olha, nossos filhos vão morrer de fome. A única coisa que a gente tem que fazer é matar um dos nossos filhos para dar comida para os outros. Então vamos sortear entre nós. Veja a situação que está. Então Jeremias está chorando por esse caos. Mas tem outra coisa bonita no livro de Lamentações de Jeremias. Ele também foi escrito no estilo literário chamado acróstico. Se vocês lerem o primeiro, o segundo capítulo, nós temos 22 versículos, né? Cada um também corresponde à letra correspondente ao alfabeto hebraico. Algumas Bíblias vocês vão ver lá, versículo. Alguém tem essa Bíblia aí? Aleph, Bet, alguém tem? Vamos lá. Acho que ao meio da revista e corrigida tem isso, né? Aleph, Bet, que são as letras do alfabeto hebraico, certo? Depois do 3 nós temos 66 que corresponde ao 3 e assim por diante. Então, essa coisa bonita. Mas tem um versículo fantástico no livro de Lamentações que é: no meio desse caos todo, ele levanta a voz e fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar das coisas boas de Deus. Lembrar que o cativeiro, embora fosse real, estava com seus dias contados. Então vamos lá?
Lamentações chora pela cidade, destruída por sua iniquidade. Depois de muita condenação, Isaías vê grande restauração. Jeremias rendição, é o legado de Deus à nação. Lamentações chora pela cidade, destruída por sua iniquidade. Vamos para o próximo. E agora nós temos Ezequiel. Bom, Ezequiel é o profeta que vai para o exílio na segunda deportação para a Babilônia. O rei Nabucodonosor vem primeiro, né? Leva Daniel e seus 3 amigos para lá, para a Babilônia. Depois ele leva, um tempo depois, ele leva Ezequiel. Quando Ezequiel chega lá, o povo pensa assim: ele veio aqui profetizar que o cativeiro acabou, que as coisas vão melhorar. E Ezequiel fala: olha, eu sei que vocês estão esperando isso, mas a notícia que eu trago para vocês é pior que nada. Fica, a coisa vai piorar. Então, por causa disso, ele não é muito ouvido. Você vai ver que Deus não chama Ezequiel pelo nome. Alguém sabe como é que Deus chama Ezequiel? Filho do homem. E ele vive na pele a profecia dele. E aí, e o nosso versinho é o seguinte: os dedos, em Ezequiel, o povo exilado vai um dia ser restaurado. A ideia é que os dedos estão unidos e a mão unidas e em Ezequiel, o povo exilado vai algum dia ser restaurado. Depois de muita condenação, Isaías vê grande restauração. Em Jeremias, rendição, é o recado de Deus à nação. Lamentações chora pela cidade, destruída por sua iniquidade. Em Ezequiel, o povo exilado vai algum dia ser restaurado. E o quinto e último livro desse grupo dos profetas maiores é Daniel, certo? Agora, se você prestar atenção, gente, nessa exposição da Bíblia, vem Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na cronologia, na ida para a Babilônia, vai primeiro Daniel, depois vai Ezequiel e por último acontece Jeremias, tá? Bom, Daniel é um livro profético fantástico. Muita coisa de escatologia que vocês terão essa matéria, cada uma das últimas coisas, tem lá em Apocalipse, tem Daniel. E o interessante é que Daniel começa o seu ministério lá na Babilônia, servindo a Nabucodonosor, até o capítulo 5. Chega no capítulo 6, quando ele é lançado na cova dos leões, já não é mais o Império Babilônico, é o Império Medo-Persa. Os Medos e os Persas se juntaram, né, e formaram uma aliança, derrubaram o Império Babilônico, mas manteram a sua sede de governo lá na Babilônia. Por isso que a gente chama cativeiro babilônico. Mas Daniel agora já está servindo ao rei Dario, rei Ciro, né? E você vê aquela coisa toda bonita do livro de Daniel. E no capítulo 2, o rei tem um sonho da estátua, certo? E esse sonho da estátua é um sonho profético que Daniel interpreta e vai falar sobre a sucessão dos 5 grandes impérios. A cabeça de ouro, que é o Império Babilônico. O peito e os braços de bronze, que é o Império Medo-Persa. É um império, mas tem 2 reinos, os Medos e os Persas. O ventre de bronze, que é o Império Grego. É isso? Babilônico, Medo-Persa, e nós temos o Império Grego. E depois nós temos as pernas de ferro e os pés, uma mistura de barro e ferro, que é o Império Romano, que tem 2 fases. A primeira fase já se cumpriu, foi no tempo de Jesus, e a segunda fase vai acontecer na grande tribulação, que é as 70 semanas proféticas de Daniel. Certo?
princípio das dores, porque a 70ª semana profética de Daniel vai acontecer quando a igreja for arrebatada, começar a grande tribulação. Nós teremos essa matéria nesse ano, escatologia. Certo? Então, quando a gente vai falar sobre Daniel, ele vai apontar os grandes impérios e o tempo. E a ideia é que ele está com um relógio, com um cronômetro na mão, apertando aqui para parar e para continuar. E o versinho é: Daniel aponta ao Deus soberano, o rei que tem no seu plano. Repetindo 5. Depois de dura condenação, Isaías vê grande restauração, e Jeremias rendição. É o pecado de Deus à nação. Lamentações chora pela cidade, destruída por sua iniquidade. Ezequiel, o povo exilado, vai algum dia ser restaurado. Daniel aponta a Deus soberano, com esse que tem o seu plano. Agora. Você é o jovem. Tem que voltar, né, gente? Agora tem que voltar, senão não dá para decorar, né, gente? Vamos lá? A dor em Jó dúvida produz, até Deus ver a luz. Os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. Provérbios ao segredo da alegria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente Deus converte a vaidade, Eclesiastes afirma com verdade. O amor leal escrito em cantares deve estar em todos os lares. Agora, para vocês não esquecerem, vamos lá. Depois de dura condenação, Isaías vê grande restauração. Em Jeremias, rendição. É o pecado de Deus à nação. Lamentações chora pela cidade, destruída por sua iniquidade. Em Ezequiel, o povo exilado, vai um dia ser restaurado. Daniel aponta a Deus soberano, com esse tempo no seu plano. Jóia. Agora vamos para os últimos 12 livros do Antigo Testamento, que são chamados profetas menores. Oséias é um livro maravilhoso e ao mesmo tempo um tanto quanto incompreendido. Vocês conhecem a história de Oséias, né? Deus chama Oséias e manda ele casar com uma prostituta, certo? E aí tem filhos com ele vive na pele a profecia que está pregando. E aí ele poderia ser questionado pelo povo de Israel: como é que você casa com uma prostituta? Aí Ezequiel fala assim: vocês estão fazendo a mesma coisa que Deus. Vocês estão se prostituindo. Vocês estão abandonando a aliança com Yahvé e servindo a outros deuses. É isso que está acontecendo com vocês. Ele pregou com a própria vida, né? A própria vida. Jesus. Existe um livro maravilhoso da editora Mundo Cristão, que eu pude adquirir, O Amor que Nunca Acaba. O Amor que Nunca Acaba. Que vai contar essa história de José de uma forma maravilhosa, certo? E a ideia aqui, ó, está abraçando a esposa, mesmo com toda a dificuldade, mostrando o seu amor. Editora Mundo Cristão. Bom, vamos lá. Oséias demonstra de um Deus leal, por Israel, amor real. Oséias é parecido com o quê? Ruth. Mas Ruth conta uma história mais bonita. O amor fiel de uma moabita. Esse é traço, né? Só que Ruth abraça a sogra, né? E Oséias está abraçando a sua esposa, como Bom, depois de Oséias, nós temos Joel. Quando a gente pensa em Joel, a primeira coisa que vem é aquela profecia do derramamento do Espírito Santo. Joel também fala sobre isso.
mas Joel também está censurando, condenando o povo por causa da sua idolatria, por causa do seu abandono a Yahvé. E a ideia aqui, os grilos do vento, né? Como grilos e seca causam temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. Repetindo. Oséias demonstra Deus leal, por Israel amor real. Como grilos seca causa temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. O versinho tem como vocês lembrar que está na apostila, né? Agora a coreografia vocês têm que desenhar ou filmar ele, né? Eu sempre filmo aqui, mando para vocês, né? E a Vivi também está filmando aí, sempre mandando para vocês, né? Bom, o livro de Amós vai falar sobre Deus condenando a falsidade do povo, né? E por conta disso falando da calamidade. E quando a gente pensa em falsidade, a gente pensa em pessoas soberbas, orgulhosas, nariz empinado. E o versículo é isso, né? Amós previne a calamidade, mandada por Deus contra a falsidade. Oséias demonstra Deus leal, por Israel amor real. Como grilos de seca causa temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. Amós previne a calamidade, mandada por Deus contra a falsidade. Joia, esse é o livro de Amós. Vamos para o próximo. Obadias vai pregar, mandar uma mensagem contra a nação de Edom, e vai falar que o julgamento foi dado, né? E a ideia é que ele bateu o martelo aqui, acabou, foi declarado, né? Vamos lá? Em Obadias o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. Oséias demonstra Deus leal, por Israel amor real. Como grilos de seca causa temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. Amós previne a calamidade, mandada por Deus contra a falsidade. Em Obadias o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. Joia! Vamos para o próximo. Depois nós temos Jonas, né? A gente conhece a história de Jonas. Jonas foi um camarada, foi a primeira pessoa a andar de submarino natural. Quando a gente pensa em Jonas, pensa nisso, né? Eu fiz um sermão usando um recurso chamado também aliteração. O nome desse sermão, o título desse sermão, vocês vão aprender também a fazer esse recurso na aula de homilética. O título do sermão é A Síndrome de Jonas, o filho fujão. E eu coloco uma preposição que é: o filho que foge frequentemente fracassa e fica frustrado. Filho que foge frequentemente fracassa e fica frustrado. Tudo é para mostrar o livro de Jonas. Isso. E nós vemos em Jonas que ele desce 3 vezes. Ele é para ir para Nínive, ele desce e compra passagem para Tarsis. Depois ele desce procurando o navio e depois desce para o fundo do mar. E aí ele não quer ir para Nínive, mas acaba indo. Não foi de navio, foi de submarino, foi de peixe. Chegou no final vomitado. E aí a gente vê o contraste, gente. A gente vê aqueles marinheiros tentando salvar a vida de Jonas pela sua desobediência. E Jonas querendo que Deus mate os ninivitas. E ele tinha até motivo para isso. A gente fala, Jonas não obedeceu. Por que Jonas não obedeceu? Gente, os ninivitas, a Nínive era a capital da Síria, os assírios eram bárbaros. Eles subjugavam o povo, chegavam lá, destruíam, matavam. O que eles faziam? Pegavam as mulheres grávidas,
abriu a barriga, tirava o bebê, colocava um gato vivo e costurava. Outra barbaridade que eles faziam, pegavam os homens, deitava de barriga para baixo, esticava a língua, pregava no chão. E faziam uma espécie de churrasco grego dos homens. Colocava eles em quatro, pegava uma estaca pontiaguda, introduzia no ânus até sair. Pegavam eles, fixavam numa estaca, passavam um piche, aí levantava a estaca e tocava fogo para iluminar a cidade. Aí Deus fala para Jonas: está vendo esse povo que faz isso com o povo de você, com os outros? Fala para eles que se eles não se converterem, em uma semana mata. Aí é Deus. Eu queria que Deus matasse mesmo. Mas veja a contrapartida, né? Ele se converte, faz um jejum, até os animais jejuam. Deus culpa aquela cidade. Eles se arrependem, né? Se arrepende. Sobre o porquê que eles querem por que Jonas, ele não queria salvar os vidas, que era a função do profeta, né? E porque todo mundo trazia Jonas como desobediente. E foi. Tá, mas e por que ele teve essa desobediência? Justamente por isso. Mas- Ele até mesmo fala. No estudo que eu fiz, falava que alguns teólogos, que os israelitas, eles assassinaram a família de Jonas. Provavelmente Então, sim. Jonas, ele tinha amado, ele tinha ressentimento com aquele povo. Então, o motivo da desobediência Um de deles. Jonas não foi só, porque ele tinha sentimento de vingança e queria a morte daquele povo, assim como era a sua família. E o que eu falo que trazendo. Porque ele tenta se matar. No livro 4, Jonas 4, ele tenta se matar. Ele pede para Deus, né? Porque ele ficou chocado com aquilo. Ele fala: eu não falei que não era para eu ir, que eu sabia que era um Deus que se arrepende, porque eu não sabia, né? E aí Deus faz crescer aquela árvore, depois acaba, né? Depois fala: não, vai plantar batata, vai. Você não teve compaixão de um povo que não sabia distinguir entre a mão direita e a esquerda, e tem compaixão de uma árvore que cresceu no cara, vai plantar batata. Ah, então foi Jonas que começou a produção de batata. É o batateiro. Mas eu falo que Jonas hoje seria mais ou menos isso. Você chegou em casa e viu um caos. Entraram na sua casa, detonaram, e deram um tiro na sua filha, ela ficou Aí um tempo depois Deus fala assim: olha, eu sei quem fez isso, e ele está lá no caixa dela. Vai lá e fala para ele: eu dou uma semana, se ele não se converter, eu vou acabar com ele. Você tem agora aqui, você fala: Deus, acaba com ele, né? Eu faço Dá vontade de fazer isso, né? Mas, aí para mostrar o amor de Deus para as pessoas, Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade. E o livro de Jonas é um livro de paradoxo. Ele é um crente que quer matar um povo. E tem um bocado de pagão lá que está lutando para a vida dele. Mesmo depois que ele fala: o problema seu, jogue na água. Eles ficam orando para os deuses deles para acabar a tempestade e tentando poupar Jonas. Enquanto Jonas está lá no fundo do navio e não ora, os pagãos estão lá orando. É um choque, né? Mas não é o filme acabando. O filme acabando, né? Mas aí a ideia é assim, ó. A ideia que foi feita a primeira comissão, ele não vai, e aí ele se rende. Tá? Vamos lá, assim, ó. Depois da primeira e segunda comissão, Jonas se rende, se curva divina compaixão. De novo. Depois da primeira e segunda comissão, Jonas se curva a divina compaixão. Agora pegamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? Oséias demonstra o Deus real, por Israel amor real. como livros de seca causam terror, Joel vê castigo no dia do Senhor. A morte vinha calamidade, mandada por Deus contra a falsidade. Em Obadias e o pecado, o fim de Edom está decretado. Depois da primeira e segunda comissão,
execução, Jonas se curva à divina compaixão. Isso. Vimos os 5 primeiros livros que são dos profetas maiores. Agora vimos o bloco de 1, 2, 3, 4, 6, né? 6. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 profetas menores, mas são 12, tá? Vamos continuar. São 12 profetas menores. Miqueias, a ideia aqui de uma balança. O profeta Miqueias vai falar também a respeito do nascimento de Jesus, aonde ele nasceu, a cidade, né? E ele vai, é como se fosse uma balança, trocar o mal, né? A troca do mal por equidade. Equidade é retidão. Né? E o versículo é: Miqueias exorta a sua comunidade a troca do mal por equidade. Esse é o livro de Miqueias. Depois nós temos Naum, né? Uma menina estava furando, né? Ó, Deus, fala comigo, se eu tenho que arrumar uma namorada agora, responde ela, cara, não dá na hora, né? Para falar isso, nós temos as brincadeiras, né? A Bíblia é cheia também de humor. E na nossa vida também a gente vê muita coisa que é humor, é alegria. Os crentes, por exemplo, nós temos vários tipos de crente. Vocês conhecem o crente de Maia? Crente de Maia. É aquele que está doido para sair da igreja, ele fica, ó, me dê motivo para ir embora. Aí vem o pastor de Maia, retorno. Vou pedir para você voltar, vou pedir para você ficar. Mas o pior é o crente ao tchan. Domingo ele não vai. Domingo ele não vai. Só para descontrair, né, gente? Bom, não. Lembra lá que em Jonas, Nínive foi poupada. Não, voltou a pecar, não tem mais compaixão. Então, Naum proclama a execução. Nínive morre sem compaixão. Miqueias exorta a sua comunidade a troca do mal por equidade. Naum proclama a execução. Nínive morre sem compaixão. Essa é a mesma Nínive que... Sim. Um tempo depois, voltou o pecado, não queria mais nada, aí acabou. Não tem mais jeito, não tem mais chance. Bom, depois nós vamos encontrar um profeta que faz biscoitinhos, Abacuque. E a ideia é biscoitinho. O versinho, Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. Repetindo primeiro. Miqueias exorta a sua comunidade a troca do mal por equidade. Naum proclama a execução. Nínive morre sem compaixão. Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. A gente vê Abacuque, né? Ele ora, uma oração em forma de cântico, né? Ainda que a figueira não floresça, a vida não dê seu fruto, todavia eu me alegrarei do Senhor. Fantástico. Bom, Sofonias não é o profeta que tocava sanfona, né? Mas a ideia é que ele está condenado e é restaurado, né? Em Sofonias, condenação termina em restauração. Parecido com Isaías, lembra? Certo? Esse é Sofonias. Oi? Vamos lá. A troca do mal por equidade. Naum proclama a execução. Nínive morre sem compaixão. Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. Sofonias, condenação, termina
vamos falar sobre Ageu. Esses 3 últimos livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, são livros proféticos que estão acontecendo paralelo com 3 livros históricos: Esdras, Neemias e Esther. Esther, Esdras e Neemias. Oi? Ó, os 3 livros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles estão acontecendo em paralelo com 3 livros históricos: Esdras, Esther e Neemias. Essa ordem cronológica. Eles estão na mesma ordem cronológica, estão acontecendo em paralelo. Na ordem cronológica é assim: Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, o povo volta da primeira vez. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras acontece a história de Esther. Depois, do capítulo 7 ao capítulo 10 de Esdras, está acontecendo, o povo volta mais uma vez, a segundo retorno, e está acontecendo a parte aqui de Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois nós temos o livro de Neemias, que ele vem e reconstrói os muros em 52 dias. Aqueles muros que ficaram 90 anos sem ser reconstruídos. Neemias vem e reconstrói em 52 dias. Gente, e a ideia é parecida, ó. A obra do templo começa de novo quando Ageu reprova o seu povo. Você vai ver que o livro de Ageu começa, vai dizer: vocês estão vendo que vocês estão plantando e não vem chuva, quase não produz nada, e pouco que produz o gafanhoto vem e consome tudo. Vocês estão vendo que estão colocando dinheiro no bolso e como se tivesse bolso furado. Por quê? Porque vocês estão aparelhando a casa de vocês com lombriz, mas abandonaram o meu templo. O povo tinha voltado da Babilônia e ao Império Medo-Persa financiou o retorno, devolveu os utensílios, deu dinheiro para eles reconstruírem o templo. E eles pegam o primeiro ano, trabalham bem, depois param. Esse templo que era para ser reconstruído em 4 anos, o povo fica 15 anos sem fazer nada, e depois Ageu vem da madura e eles começam de novo. E o templo, que deveria ser reconstruído em 4 anos, levou 20 anos para ser reconstruído. Certo? Bom, Ageu, agora, nosso tempo está acabando também. Vamos para Zacarias. Completem o tempo do Messias. É a mensagem de Zacarias, a ideia do tempo, né? Ageu é parecido Ageu com Esdras. Esdras e Ageu. A ideia é que você está reconstruindo vai para o tempo, né? A obra do templo começa de novo quando Ageu renova o seu povo. Completem o tempo do Messias. É a mensagem de Zacarias. E o último livro que a gente conhece, a gente pensa em Ageu, que é Dizem-nos com quem andas, que direis que tu és, né? O livro de Malaquias também é um livro, além de ser profético, é escatológico, tanto Malaquias como Zacarias, mas é o último livro do Antigo Testamento que é uma ponte para o Novo Testamento, certo? E aí de Malaquias vem interrogação, parecido com Deuteronômio, né? Interrogação. De Malaquias vem interrogação, pois culpa de novo tem geração. Agora, Miqueias exorta a sua comunidade, a troca do mal por equidade. Naum proclama execução, Nínive morre sem compaixão. Abacuque ora a submissão, e vive pela fé que Deus tem razão. Sem sofonias, condenação, termina em restauração. A obra do tempo começa de novo, quando Ageu reprova o seu povo. Completem o tempo do Messias, é a mensagem de Zacarias. De Malaquias vem interrogação, pois culpa de novo tem a nação. Joia. Então, com isso, nós terminamos todo o Antigo Testamento, certo?
vamos entrar no Novo Testamento, a aula que vem, mas para a gente ter uma ideia de como é o Novo Testamento, que são... O Antigo Testamento tem 39 livros, certo? Se você não lembrar quanto tem no Novo Testamento, só colocou 39 e coloca o X entre 3 e 9. 3 vezes 9, 27. 27 livros tem o Novo Testamento. E a divisão, para a gente entender uma divisão mais simples do Novo Testamento, seria 5 livros de história, 21 livros de doutrina e um livro de profecia, certo? Esses 5 livros de história, nós temos 4 livros que são biografia, ou livros biográficos, que são os evangelhos, os 4 evangelhos. Depois a gente vai aprender também que esses evangelhos são divididos em evangelhos sinóticos e o evangelho suplementar. E uma narrativa que é o livro de Atos, certo? Então esses 5 primeiros livros, lembra do Antigo Testamento? Os 5 primeiros também, história, tá? 4 biografias, que são os evangelhos. Por que 4 evangelhos? Porque cada um conta a mesma história de Jesus, mas cada um tem uma ênfase. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Ele vai usar muito o Antigo Testamento, vai usar profecias do Antigo Testamento, vai usar genealogia que o povo judeu gosta. Já o livro de Marcos foi escrito para os romanos. É o evangelho mais curto e bem rápido. Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos, você vai encontrar por diversas vezes a expressão logo, imediatamente, que é o evangelho rápido e prático. Porque os romanos são práticos. Não tem genealogia, porque o romano não gosta de genealogia. E depois nós temos o livro de Lucas. Lucas escreveu para os gregos. É um evangelho cheio de detalhes. E outra coisa interessante que a gente vê, quem foi Lucas? Um médico. Você vai ver que ele coloca alguns detalhes que a gente vai perceber que são detalhes de médico. Por exemplo, os outros evangelhos falam que Jesus curou a sogra de Pedro, não foi? Por que Pedro depois negou Jesus? Porque Jesus tinha curado a sogra dele. Ele vai ao trono, né? Mas por que, de que Jesus curou a sogra de Pedro? De fé. Certo? Mas isso o senhor falando tudo. Oi? Mas a questão da fé é denominada em Lucas. Todos falam de falam da fé. Só que Lucas fala de fé muito alta. Ele é médico, conhece. Os outros falaram Curva de fé. Lucas fala, curou de fé muito a alta. menina hoje é quase. Lucas também, gente, é o evangelho que vai mostrar Jesus entrando nas casas. Dá para fazer um sermão, uma série, as casas de doutor Lucas. Ele enfatiza também as mulheres. E ele não conheceu Jesus, né, pastor? Sim, provavelmente assim não. E provavelmente ele recebeu a história de Jesus de uma forma tão meticulosa. Provavelmente ele foi um bom pesquisador, além de ser médico, um bom historiador. Provavelmente ele consultou a mãe de Jesus, e outros detalhes que os outros evangelhos não contam. Primeiro você vai encontrar as mulheres no capítulo 8, você vai encontrar as mulheres junto ao sepulcro, junto ao túmulo, junto à cruz, a Marta e Maria no capítulo 10. No filme O Apóstolo Paulo, Lucas tem bastante contato. Sim, Lucas foi companheiro de Paulo de viagem. Então Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja, de forma geral. Depois a gente vai aprender, tá? E depois nós temos doutrina, que são 21 livros, e o nosso tempo já acabou 21, porque já são 21 horas. Então nós temos 3 epístolas de Paulo e 8 epístolas gerais, uma profecia que é Apocalipse. Deus abençoe vocês. Amém. O senhor grava aí e coloca.